É Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Que bom estarmos juntos nesta manhã de sexta-feira, hoje 31 de julho. O mês foi embora. Parece que esse ano os dias, as semanas e os meses encurtaram devido a essa doença. Durante a quarentena, parece que os dias foram abreviados, porque já estamos terminando o mês de julho. A partir da próxima semana já estaremos no mês de agosto. O programa Opção para a Vida, dentro de instantes, estará trazendo para a sua meditação a conclusão desta mensagem ministrada pelo presbítero Juarez Simão de Farias. Eu quero lembrar aqui oportunamente aos nossos amigos, internautas e telespectadores que neste domingo não fique em casa, vá à igreja mais próxima da sua residência. Se você quiser nos visitar, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, ali no início do giradouro, do contorno da Avenida Brasília. Então, nós temos culto de manhã de 9 às 10h30, culto divino às 18 às 19h30. Se você também quiser nos prestigiar, a partir do mês de agosto, às terças-feiras, nós vamos estar de portas abertas para um culto de oração, que a gente estava suspenso até esse mês, agora de agosto, só transmissão online. Mas a partir agora da terça-feira, primeira semana, nós vamos estar reabrindo culto presencial para oração. Então você vem orar conosco, com a sua família. Nós estamos obedecendo o distanciamento e todos os regulamentos que a vigilância sanitária exige. A máscara de proteção facial, asepsia das mãos, asepsia e limpeza da sola do sapato, até isso nós estamos observando, certo? E também você deve estar com seu coração aberto em oração para buscar a face do Senhor. Isso é muito importante. Traga a sua Bíblia e também, se você puder, traga um recipiente com água, copo com água de qualquer marca, ou a sua garrafinha d'água, para que você possa beber água durante a ministração do culto. É que nós desativamos os bebedouros para que ninguém, haja aglomeração de pessoas, ninguém seja, talvez até, possivelmente, portador, não sabemos, Esse vírus ele é quase que invisível. Portanto, com essas recomendações, participe do culto nesse domingo, às 9 horas da manhã, à noite às 18 horas e na próxima semana às terças-feiras de 19h30 às 20h30. Então você, durante a semana, já pode ir ao templo. Às quintas-feiras nós continuamos com transmissão online, mensagens que você pode assistir em casa, certo? Nós estamos abrindo paulatinamente, diante dessa flexibilização, para que os irmãos tenham um momento de comunhão no templo, na casa do nosso Pai. Então todos estão cordialmente convidados. Mas nesse domingo, vá à igreja mais próxima da sua casa, no seu bairro, na sua cidade, há um templo evangélico. Vá lá, você não vai perder nada. Pelo contrário, você vai ser alimentado, seu coração vai ser nutrido pelo pão da vida que é Jesus. Sem perda de tempo, fiquemos com o presbítero Juarez Simão de Farias. Torturados, queimados vivos, esquartejados, mas não negavam o nome de Cristo. Essa igreja ela foi moldada e eles perderam tudo, ou não tinha nada, mas pagava com as suas próprias vidas quando aqueles que vinham atrás
das finanças. Eram ricos espiritualmente, sem ter nenhum tesouro, mas o tesouro espiritual, que não pode se perder. Esses, eles não perderam. Esses, eles continuaram a buscar. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, como entristecidos, mas sempre nos alegrando, como pobres, mas enriquecidos, a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Então, amados, o que essa igreja nos ensina? O que essa carta traz como ensinamento para nós? Está dizendo que você não deve colocar o seu coração, ou a sua mente, o seu desejo, nas coisas materiais. Não é o que você possui, não é o que você tem, que vai dizer que você é um cristão. O que vai dizer verdadeiramente que você é um cristão, quando você sofre por Cristo, quando você suporta as dores, quando você suporta as perseguições, quando alguém diz que não é para fazer isso ou aquilo, para que você negue a Cristo, e você diz: não nego, porque eu creio no Cristo que me salvou, no Cristo que está comigo. E nós podemos perceber isso muitas vezes naqueles momentos que as pessoas, quando se convertem, que a gente vê muitas pessoas se convertem, mas são conversões que acontecem não só, que não é de coração, elas são por emoções. As pessoas levantam a mão, choram, vão à frente, mas ao chegar em casa, elas são pressionadas pela própria família. Os pais são os primeiros a pressionar, os irmãos. Eles dizem: agora você é crente, e agora você vai andar nesse caminho. E aí o coração já começa a sentir o aperto. Os próprios de casa. Aqui, a igreja de Esmirna está dizendo isso. Os próprios judeus. Talvez eles perseguiram ou estavam pressionando a igreja de Esmirna por ter recebido algum benefício do império, colocando ela como igreja, dando algumas regalias para ela. E aí ela persegue, ela pressiona também a estes. E aí nós chegamos no versículo 10, que ele diz: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então é isso que Jesus está dizendo à igreja. Não há para essa igreja, como falamos, nenhuma repressão. Essa igreja, ela foi perseguida, mas aí a perseguição que vem para essa igreja, a perseguição que é dada a essa igreja, é uma perseguição para justamente fazer o filtro daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus, daqueles que estão no seu caminho e daqueles que não andam no seu caminho. E a igreja, ela foi provada, e é nessa prova que muitos deixaram, os ânimos enfraqueceram, e eles largaram, eles recuaram, eles retornaram, eles não seguiram a Cristo. E seguir a Cristo implica em disposição para sofrer, e aqueles que não sofrem por Cristo estão à margem daquilo que vão receber. Por isso, o crente nunca enfrentará a segunda morte. Aqui está sendo provado, aqui já está sendo tirado aqueles que realmente vão chegar até o fim. Aqueles que chegar até o fim, como diz, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano. É o vencedor, é aquele que suporta a adversidade, é aquele que suporta a perseguição, é aquele que suporta justamente as aflições do dia a dia. Queridos, é interessante que a palavra de Deus, ela diz para nós constantemente que as perseguições, ela tem que trazer mortificação, tirar aquilo que está do nosso eu,
para que Cristo possa reinar. Menos de nós, mais de Cristo. Menos de você e mais do Senhor. Lá em 2 Timóteo, Paulo, ele traz uma advertência para o jovem Timóteo. E ele diz para Timóteo: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Como eu falei, nós sofremos perseguições no nosso lar, no convívio da nossa família, e aqueles que trabalham no seu trabalho, aqueles que estudam no seu estudo, sofremos perseguições em tudo que é local, mas continuamos a seguir a Cristo. E quando Paulo alerta aqui a Timóteo, ele está dizendo isso: se você quer viver piedosamente, se você quer viver para Cristo, saiba que você vai ser perseguido. Nós somos perseguidos pelas nossas palavras, pela forma como andamos, pela forma que pensamos. Nós não podemos aceitar aquilo que o mundo quer nos oferecer. Isso nós não podemos. Porque muitas vezes você, para ser bonzinho, você aceita algumas desses alimentos, algum desses pratos de lentilha, para ficar parecido com o mundo. Mas aqui ele diz que essa igreja, ela sofreria, mas o sofrimento, ele tem um limite. Ele dá um limite aqui, que a igreja passaria 10 dias. Então, o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova. Não é fácil. É bonito nós ouvirmos a palavra do Senhor, saber que Ele salva, saber que Ele é bom, saber que Ele é maravilhoso, mas a prova vai mostrar quem é você. Vai mostrar que tipo de cristão ou que tipo de cristianismo você aceitou. Então a prova, e passem por uma tribulação de 10 dias, ou seja, ela tem um limite, não é para sempre. Deus, Ele permite muitas vezes que isso aconteça, mas Ele dá um limite a tudo isso. Ele dá um limite dessa prova. E alguns estudiosos, nós vimos que eles trazem esses 10 dias da seguinte forma: eles dizem que o mais provável seja de que Satanás teria um prazo, um tempo determinado para atuar. Alguns acontecimentos dentro deste período, ou seja, no período da igreja de Esmina, tinha acontecido e envolvia esse número 10. Por isso que ele chegou a colocar esse número 10. E alguns estudiosos que trazem esse conceito. Por exemplo, ele diz que por 10 vezes nesse segundo século, os imperadores romanos decretaram leis permitindo a livre perseguição aos cristãos. Ou seja, colocava decreto, leis, para que tivesse livre perseguição aos cristãos. E por 10 vezes fizeram isso. Por isso que chega a esse número 10. Então, não vai passar desses 10, não, ou seja, vai ter um período. E o povo passou. E aqueles que chegaram até o fim, passaram por todos esses momentos de perseguição. O imperador romano que mais cruelmente perseguiu o cristão, que é o Diocleciano, ele reinou por 10 anos. Por isso também associava os 10 dias aos 10 anos de Diocleciano. Teve um momento mais duro da perseguição a essa igreja. Também pode se referir aos 10 imperadores que mais perseguiram o povo de Deus, a começar de Nero, Domiciano, Trajano, Adriano, Severo, Maximiano, Décio, Valeriano, Aureliano e Diocleciano. O que Deus deixa claro foi que Satanás ele ia promover uma grande perseguição aos cristãos, mas que isso teria um tempo determinado. Na nossa vida, uma tribulação, uma perseguição, um momento de turbulência, ela tem um momento, ela tem um período determinado por Deus. Não é para sempre. Nós passaremos por isso. Isso vai provar que tipo de cristão nós somos. É nesse momento que nós recorremos a Deus, entramos no nosso quarto, nos ajoelhamos e oramos ao Senhor, porque só dele pode vir o escape, só dele pode vir a vitória, só dele pode vir a libertação. É do Senhor que vem, não é do homem. Então ele tem um período determinado. Mas o interessante é que nesse mesmo texto, do versículo 10 aqui, desse capítulo 2,
o Senhor Jesus traz duas exortações para os que sofrem por causa do seu nome. E a primeira aqui que ele fala no início desse versículo 10. Não tenha medo, ou seja, não temas. O presbítero Zé falou desse termo aqui, não temas. E alguns dizem que tem um não temas para cada dia do ano. Eu acredito que o não temas ele tem que estar todos os dias na nossa vida, em todas as situações, em todos os momentos. Não devemos temer, devemos confiar no Senhor. E a nossa confiança ela é diária, é no momento, é em todos os instantes. É isso que Deus está querendo dizer aqui. Jesus está dizendo para a igreja. Veja lá, quando Paulo chega à igreja de Roma, aos Romanos, no capítulo 8, versículo 35 e 37. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Ou seja, todo momento do nosso dia nós estamos sendo atingidos pelas setas malignas. Por isso, não tememos no nosso andar. Se nós vamos trabalhar, se nós vamos na escola, se nós vamos para a igreja, se nós vamos a qualquer local, aonde quer que nós varmos, não temamos. Nós estamos vivendo agora um momento de temor. As pessoas estão em pânico. E eu não digo só as pessoas, mas os próprios cristãos não estão querendo enfrentar esse momento por precaução, mas devem colocar sua esperança em Cristo. Confie no Senhor. É essa confiança que Ele quer, embora em meio a tudo isso que nós estamos passando. Não temas, não temas, o Senhor é contigo. Então é isso que Paulo está dizendo nesse texto aqui aos Romanos. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, Ele está conosco. O profeta Isaías, ele escreve no capítulo 43, versículo 2: mas agora sim, diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és do Senhor, eu sou do Senhor, a igreja do Senhor. Então Ele cuida de nós, Ele cuida de cada um de nós. E amados, a segunda exortação que Paulo traz nesse versículo é que nós devemos ser, aliás no versículo 11, é que nós devemos ser fiéis. Nós devemos ser fiéis, fiéis até a morte. E bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E dessas duas exortações também nós temos duas promessas que o Senhor nos faz para os que sofrem por causa do nome de Jesus. E Ele diz: ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Trata-se justamente aqui do galardão, daquilo que cada um de nós vamos receber como prêmio. Trata-se de um galardão, um prêmio, e provavelmente esse prêmio é a vida eterna. Aqueles que chegar até o fim terá a vida eterna. O crente nunca enfrentará a segunda morte. É esse crente, é esse que confia, é esse que chega ao final da batalha. Ele não passará pela segunda morte. Então aqui trata-se desse prêmio. E somente os que têm vida em Jesus Cristo são candidatos a essa coroa, a receber esse prêmio, a ser coroado. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Chegamos no versículo 11. E essa segunda morte, nós sabemos, o cristão sabe que é a segunda morte, o lago de fogo. Quem nasce sabe que você nasce fisicamente,
mas que você deve nascer espiritualmente. Então, quem nasce fisicamente e nasce espiritualmente, entregando sua vida a Jesus, você sabe que vai ter a segunda vida com Cristo. Vai ter vida com Cristo. Porque o físico morre, mas o espiritual, Deus vai estar com Deus. E esse vai só morrer uma vez. É a morte física. E não vai ter a morte espiritual. Vai estar com Cristo. É esse galardão que ele está querendo dizer. Nasceu fisicamente e recebeu a Cristo espiritualmente, você tem outra vida. Por isso que diz, né, que aquele que aceita Cristo tem nova vida. Uma vida nova com Cristo. E essa vida nova é uma vida espiritual. Que se o corpo padecer, a espiritual não vai padecer. Mas aquele que só nasce uma vez fisicamente e não aceita Cristo, esse vai perder as duas. Só nasceu uma vez, vai perder as duas. Nós nascemos duas vezes, uma fisicamente e outra espiritualmente. E é isso que essa definição traz aqui. Então vale a pena lembrar dessa definição da morte, porque a morte ela não é uma extinção, a morte ela não é o fim de tudo, porque muitos pensam assim, não, morreu, acabou-se. Não. A morte não é a extinção e a morte não é o fim de tudo. Apenas é a separação de Deus se você não aceitar a Cristo. Mas aqueles que estão com Cristo, aqueles que realmente são verdadeiros crentes, esse não vão se separar de Deus. Então morte, está falando aqui, é a morte espiritual. Você não vai ver a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 18. Paulo diz à igreja de Roma: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente, não se compara com as glórias que em nós há de ser revelada. E essa recompensa que Paulo está dizendo aqui para a igreja, que ela possa receber, não mais pelo dano da segunda morte, e sim receber a entrada na glória, o seu galardão, a coroa da vida. É esse o propósito dessa carta, que está dizendo que o sofrimento da igreja de Esmirna ia trazer para ela algo de recompensa. E a recompensa que ele traz para essa igreja é que eles não iam receber o dano da segunda morte, que é depois da morte física. Porque diz a palavra do Senhor: depois da morte segue-se o juízo. Para onde você vai? Onde será a sua eternidade? Com Cristo ou sem Cristo? Nós teremos uma eternidade, todos terão uma eternidade. Mas os crentes em Cristo, os cristãos, esses terão a vida eterna. Aqueles que chegar até o fim, aqueles que não recuarem. E aqui, repito o que Paulo falou para Timóteo: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, eles serão perseguidos. Jesus nos alerta no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 20 e 23, que se ele foi perseguido, também perseguirão aos seus, os que guardam a sua palavra, e farão tudo isto por causa do meu nome, por não obedecerem a Deus. Ou seja, quem odeia a Cristo, odeia também a Deus. Aquele que persegue um cristão, ele também persegue a Deus. Então aqueles que odeiam a um cristão estão odiando a Deus. E ele diz: o mundo nos odiará, naturalmente, como odiou a Jesus. Assim como Jesus foi odiado, assim como foi perseguido, ele foi perseguido, ele foi odiado. E muitos cristãos não querem ser perseguidos, acham-se até que é superior, ou mais superior do que Cristo. E não é isso que a carta está querendo nos dizer. Está querendo dizer que mesmo na perseguição, Deus está conosco. Mesmo no momento turbulento, Deus está conosco. Não será surpresa para nós, ou para a igreja, se houver um momento de perseguição, de muitos direitos ou muitas obrigações, elas serem tolhidas da igreja.
Mas aí vem para nós: que tipo de cristão nós seremos? Esperaremos pelos homens ou invocaremos ao nosso Deus? Então, que esse soberano Deus, ele possa também ser soberano na sua vida e na minha vida. João 16:33 ele diz: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Cristo venceu, nós venceremos em Cristo. É em Cristo que nós vencemos as dificuldades, é em Cristo que nós vencemos as turbulências e as perseguições. E concluindo, amados, não era fácil para essa igreja. Além das perseguições pelos judeus, eles enfrentaram ameaças organizadas, então, de quem detinha todo o poder. Então, os judeus de um lado, o império do outro, e o poder espremendo a igreja. E aí eu pergunto: como a igreja está passando hoje, os tempos de hoje? Muitas vezes nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, achamos que estamos perdendo alguns privilégios, algumas obrigações, mas é nesse momento que nós devemos continuar firmes. Não importa, não é quantidade, é qualidade. É isso que o Senhor fez aqui na igreja de Esmirna. Provou a igreja e Ele diz: não tenha medo das coisas que vocês vão sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês em prisão, para que vocês sejam postos à prova. Nós somos provados a todo momento. Por isso, não temas, não se desespere. É o Senhor que cuida, é o Senhor que guarda. É isso que Ele diz para a igreja de Esmirna, é isso que está dizendo para a nossa igreja, é isso que está dizendo para você. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, para mim, para nós nos mantermos firmes sobre todas as coisas, vencer as tentações, as provações, nós precisamos acreditar no poder de Deus, porque Ele já venceu. Ele diz aqui no versículo 8: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ele venceu, por isso nós venceremos. E essas palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver, serve para nós como igreja. Mesmo se morrêssemos, a vida eterna seria garantida para nós, se nós mantivermos a confiança no Senhor. Mantenha a sua confiança no Senhor, e que Ele lhe abençoe e lhe guarde para todos sempre, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde com a sua palavra, que o que nós aprendemos com essa igreja é que nós devemos perseverar na prova, perseverar que o Senhor vai nos dar o escape, perseverar que vamos chegar no momento oportuno de Deus nos dar a vitória e recebermos a coroa que está prometida a cada um daqueles que assim chegarem ao fim da batalha. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde com a sua palavra, que neste dia também você possa glorificar e exaltar o seu nome pelos momentos que você passou, pelo dia que você teve com o Senhor, que você continue glorificando e exaltando, mesmo em momento de luta, de tribulação, de aflições, porque cada um tem as suas provas, mas em todas elas, confie no Senhor. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.